Vamos lá então, o nosso estudo de hoje é o do livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos. Mas antes da gente começar a tratar diretamente desse capítulo, eu queria fazer uma recapitulação para a gente organizar as nossas ideias de uma forma mais ilustrativa, trazendo para nós situações mais palpáveis, mais reais, para inicialmente despertar a nossa curiosidade, e depois nós vamos então aqui para o livro A Gênese estudar os fundamentos, dessa teoria dos fluidos. Então, eu trouxe aqui para vocês do nosso livro dos médiuns, lá do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Kardec conversa, traz para nós algumas observações, conversa com o Espírito São Luís, tudo para entender o funcionamento desses fluidos diante dos fenômenos que ele observava. Então, é bem interessante a gente estudar então esse capítulo 8 primeiro, para começarmos a ver as diversas situações em que esses fenômenos são observados, e aí depois então vamos para a parte teórica, mais detalhada, explicando algumas características importantes desse fluido que nós estamos aprendendo a compreender. Então, inicialmente, vale para nós uma consideração importante. Quando nós falamos sobre a ação desses fluidos nos fenômenos espíritas, e nós lembramos que quando falamos em fenômenos espíritas, nós não falamos em fenômenos de propriedade do espiritismo. Nós falamos de fenômenos que envolvem a interferência do mundo espiritual no mundo físico. Então é chamado de espírita para entendermos de um modo mais genérico. Então vamos lá inicialmente aqui, nesse capítulo 8, então, Kardec fala do vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificações das propriedades da matéria e a ação magnética curativa. Depois nós vamos então para o livro A Gênese, onde Kardec, continuando a análise sobre o tema milagres, ele começa então falando sobre a ação desses fluidos, de que modo que a ciência pode observar a ação desses fluidos e o que a doutrina espírita, no seu aspecto científico, pode apresentar para nós como solução desses eventos, desses problemas. Vale considerar que quando nós estudamos esses elementos, nós temos que inicialmente considerar a sua existência. Porque de nada adianta nós confrontarmos a nossa ciência clássica, a nossa ciência que analisa as leis do mundo material, querendo impor uma ideia de que esses fluidos existem independente daquilo que a ciência pode afirmar ou não. Então nossa ideia não é confrontar a ciência. A nossa ideia é estudar, dentro daquilo que é possível, a existência desses elementos na realização desses fenômenos, entrando num campo que a nossa ciência tradicional, através dos métodos, através dos recursos, dos conhecimentos que ela possui, não consegue alcançar. Então, inicialmente, nós partimos do princípio: esses fenômenos que nós observamos, eles são reais? Se nós dissermos não, eles não são reais, então nós simplesmente pulamos esse capítulo. Porque a mesma coisa que Kardec propõe para nós, lá no início do livro dos médiuns, quando ele começa a analisar, deixa eu só voltar rapidamente aqui para a gente pegar o primeiro capítulo, para a gente analisar aqui um detalhe importante. Ele põe aqui no primeiro capítulo, cujo título é... Só um instantinho, estou pegando aqui o índice. Ele coloca no capítulo 1, existem espíritos? E aí então ele começa a debater uma série, através de uma série de propostas, perguntando inicialmente: se você vai conversar com alguém que deseja compreender o espiritismo, deseja confrontar o espiritismo, deseja entender aquilo que o espiritismo oferece para nós, ele faz assim uma série de perguntas bastante interessantes. Ele pergunta, primeiro, você acredita na existência do espírito? Você se vê como um espírito?
Se a resposta for não, o debate para por aí. Então a gente pode, nos primeiros segundos, nos primeiros 30 segundos, definir o caminho de um debate. Se por acaso o indivíduo faz parte de uma religião e, obviamente, ele entende que existe um elemento fora da matéria, então nós podemos debater alguns dogmas, claro que de uma forma produtiva, né? Não é um debate destrutivo, mas é um debate de troca de ideias. Então você parte do princípio de que você acredita na existência do espírito. Se ele acredita, então vamos conversar de que modo que esse elemento espiritual se comporta fora do mundo físico. De onde ele vem, para onde ele vai, do que ele é formado, de que forma que dá o seu desenvolvimento. Mas, se logo no início ele diz assim, eu não acredito nos espíritos, então não tem motivo nenhum para continuar um tipo de debate, para tentar convencê-lo daquilo que ele já está convicto. Essa é uma proposta que Kardec traz. E nós, naturalmente, devemos seguir essa orientação em todas as circunstâncias. Porque a doutrina espírita não tem a preocupação de fazer prosélitos, né, como é dito muitas vezes por Kardec. O prosélito é aquele que é convencido de que existe uma ideia diferente da sua, sendo quase que intelectualmente forçado a aderir a uma nova doutrina, a uma nova religião. E o Espiritismo não tem essa preocupação. Aquilo que existe no mundo espiritual existe independente da crença das pessoas. E isso não é uma questão de dogma, que o Espiritismo vem dizer assim, olha, independente da sua crença, você vai reencarnar. Independente da sua crença, os espíritos estão à sua volta. Isso não é uma imposição do Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo, utilizando essa metodologia de observação, de ciência, ele apresenta para as pessoas aquilo que já existe e apresenta, então, uma análise para que possamos compreender esses eventos. Muitos deles estão ainda incompletos, como é o próprio caso da reencarnação. Como é que você pode provar para alguém a existência da reencarnação? A ciência hoje, e as pseudociências, como, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a parapsicologia, procuram observar lembranças, procuram observar, de um modo geral, são depoimentos que as pessoas dão a respeito de uma suposta existência anterior, da qual ele guarda alguma lembrança. Então vamos analisar de onde vem essa lembrança. Aí nós vemos uma série de publicações, sejam livros ou sejam apenas artigos ou comentários, de um indivíduo que tem uma recordação de um evento no século passado, de uma criança que se lembra de uma guerra. Podemos citar aqui vários de informações que já são de conhecimento público, já que nós, não raras vezes, esbarramos pela internet ou livros que nós estudamos. Então nós temos ali indícios de uma possível existência no passado, mas nós não temos ainda comprovação científica da existência da reencarnação. É aquela mesma coisa que nós sempre conversamos e eu sempre reforço, que é fundamental para nós entendermos. Nós jamais podemos dizer que a ciência comprovou alguma coisa que vem como resultado da existência dos espíritos, se a ciência sequer consegue comprovar a existência dos espíritos. A ciência pode provar que o espírito existe? Não. Então ela não pode provar reencarnação, não pode provar mediunidade, não pode provar nada. Então o que nós temos é, observando os fatos, observando os eventos que estão à nossa volta, nós temos indícios, são então ali elementos que nos levam a esse tipo de análise, mas sem, infelizmente, termos uma prova concreta dentro da análise da ciência materialista. Kardec muitas vezes afirma que prova a existência dos espíritos. E ele prova pela observação, desde que não se considere a metodologia da ciência, que pede, por exemplo, a comprovação científica de uma análise laboratorial, da repetição de um determinado evento. Então nós tivemos que criar um outro método para poder entender esses eventos. Daí então nós comprovamos a existência dos espíritos através dos seus efeitos. Mas nós não podemos pegar o elemento primitivo,
que são os espíritos, e fazer uma análise através dos nossos equipamentos que utilizam a matéria como objeto de estudo. Então, para nós estudarmos esse capítulo que fala desses fluidos, nós temos que considerar, através dessa metodologia de observação, a existência dos eventos, a existência dos fenômenos. Se eu digo não existem fenômenos, não existem aquilo que é chamado de milagre, não existem materializações, manifestações, então eu não tenho necessidade de estudar absolutamente nada desses assuntos. Se nós consideramos que eles são reais, então sim, vamos entendê-los, e aí então eu parto do princípio da sua existência. E para nós que somos estudantes da doutrina espírita, obviamente nós consideramos essa existência. A pergunta que nós temos que fazer é, de que forma que eles acontecem, ou as perguntas, né? De que forma que esses eventos acontecem, qual é a sua natureza, até onde existe verdade e até onde existe fantasia diante das suas realizações, como no caso, por exemplo, de aparições. Histórias de fantasmas não faltam na nossa sociedade e na sociedade mundial. Todo mundo tem uma história para contar, seja daquilo que vivenciou, seja daquilo que já ouviu falar. A mídia procura instigar as nossas emoções, as nossas sensações, através de filmes, através de histórias fictícias, falando sobre a intervenção do mundo material, do mundo físico, do mundo espiritual no mundo físico. Então, através desses estudos, nós vamos começar então a filtrar aquilo que é real, aquilo que pode ser explicado, daquilo que é uma fantasia. A mesma coisa acontece quando nós estudamos no capítulo anterior, aqui do nosso livro A Gênese, no capítulo 13, a respeito dos milagres. Nós trouxemos aqui várias situações que são consideradas como miraculosas, registradas pelas diversas religiões, que nós nos perguntamos, isso é realmente um milagre? Isso é uma farsa? Sendo milagre, existe alguma derrogação de alguma lei natural? Ou seja, alguma lei foi quebrada para que aquele evento pudesse acontecer? O poder de Deus, como nós já vimos, ele é grande, sem dúvida nenhuma, ele é infinito, mas a intenção de Deus é quebrar as suas próprias leis? Ou existem outras leis que nós não compreendemos, que estão sendo respeitadas e provocam esses fenômenos? Então são todas essas perguntas que nós vamos então procurar responder através dessas informações que chegaram para nós a partir dos estudos de Allan Kardec, tanto no Livro dos Médiuns como no livro A Gênese, mas certamente de lá para cá, nós tivemos vários e vários estudiosos do século XIX, do século XX, agora do século XXI, fazendo estudos a respeito desses fluidos. O que são de fato? O que nós tivemos de evolução do século XIX para o século XXI que fez com que esse estudo se trouxesse para nós resultados mais concretos? Será que os nossos equipamentos hoje podem detectar a presença desses fluidos e explicar a realização dos fenômenos? Então nós vamos analisar a partir das informações daquilo que Kardec trouxe para nós. Se por acaso nós tivermos mais detalhes para complementarmos esse nosso estudo, então nós vamos trazer para mostrar aquilo que chega para nós. Então, sem dúvida, né, Boca? Grande abraço. Nós vamos então nos aprofundando de acordo com as possibilidades. Histórias de eventos não faltam, não tenhamos dúvida disso. Mas a pergunta é, as explicações para a realização, elas tiveram alguma evolução a partir do século XIX? Então vamos, aos poucos, analisar tudo aquilo que chega para nós. E não somente resultados dos pesquisadores encarnados, mas também informações que os espíritos trouxeram para nós. Tivemos, por exemplo, André Luiz, nas suas obras, trazendo ali várias explicações a respeito desses fluidos diante dos fenômenos que são apresentados. Vamos tentar fazer uma coletânea dessas informações para adiantar ou para estender cada vez mais esses nossos estudos.
Então, inicialmente, vamos aqui para o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Eu vou dar uma passada por ele, né? Não tenho a pretensão de ficar preso durante muito tempo nele, até porque o que interessa para nós é essa base teórica que Kardec já apresentou, já que nós já estudamos esse capítulo do Livro dos Médiuns, mas, né, como muitos de vocês não participaram desse nosso estudo do Livro dos Médiuns, então vale aqui a gente fazer uma pequena recapitulação, pelo menos para instigar aqui a nossa vontade de conhecer um pouquinho mais. Bom dia, Brás. Então vamos lá. Aqui no item número 126 desse capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Kardec diz assim, então. Lembrando que no capítulo anterior, deixa eu pegar aqui o título dele. Bicorporeidade e transfiguração, né? Então foi aqui alguns desses fenômenos também que são observados. Então vamos lá, item número 126. Dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas, de drapeados ou mesmo com seus trajes comuns. Os drapeados parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos. Né? Drapeados são aquelas roupas brancas, né, que geralmente se vê em aparições ou mesmo através da dupla vista, né, de muitos médiuns. Então dá a impressão de ser ali um traje geral. Mas pergunta-se, onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo àqueles que o usavam enquanto vivos, com todos os acessórios que completam o traje? Então essas roupas brancas, de um modo geral, há aqueles que fazem essas afirmações, dizem que os espíritos aparecem com aquela roupa branca porque é muito mais fácil para a materialização do que trazer detalhes de uma roupa utilizada quando no corpo físico. Mas independente da facilidade ou da dificuldade, de onde que os espíritos trazem, então, esses trajes? E quando se fala em roupas detalhadas, que é o que Kardec está chamando a atenção, vemos ali pessoas comuns vestindo ternos, vestindo vestidos, vestindo roupas comuns, uniformes, utilizando objetos, sacerdotes, freiras. Histórias não faltam sobre essas materializações. Então Kardec pergunta, de onde vieram esses trajes, esses objetos? É claro que não levaram esses objetos consigo, já que os objetos reais ainda estão ali, sob os nossos olhos. Então alguém vestido com, por exemplo, um homem que se materializa, utilizando aquele terno preto que foi utilizado durante o seu funeral. Quando o espírito se materializa utilizando essa mesma roupa, e não são raros os depoimentos a respeito dessas visões, de onde veio aquele terno, já que o terno original continua ali com o cadáver sepultado? Essa questão sempre intrigou muito, mas para muitas pessoas era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava, igualmente, sua explicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido apresentadas. Então, a gente vê aqui mais uma vez a perspicácia de Kardec, quando ele diz que sempre chamou atenção e intrigou muito, e as pessoas traziam respostas por uma questão de curiosidade. Kardec, como nunca se contentou com curiosidade, mas sempre buscou a fundo a explicação para esses fatos, ele então transformava aquilo que era um objeto de curiosidade e até mesmo de entretenimento num objeto de investigação. Podia-se, até certo ponto, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte, de alguma forma, do indivíduo. O mesmo não se dá com objetos acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma, de que falamos no número 116. Aqui a gente lembra que era uma senhora que estava enferma, doente no seu quarto, e ela via então a aparição de um senhor.
que era conhecido dela, que era um quitandeiro, e aparecia no quarto dela com uma caixinha de rapé. Era muito comum no passado os homens inspirarem a rapé para provocar espirros. Eu me lembro até dessa situação que, quando eu estudava num colégio de padres, nós tínhamos um diretor que andava com essa caixinha de rapé pelos corredores, pelo pátio da escola. Então as crianças, nós ali curiosos, chegávamos e perguntávamos o que era aquilo. E ele pegava o rapé e enfiava no nosso nariz. Não dava outra, né? Saía todo mundo espirrando, porque aquela coisa ardia o nariz, que era uma coisa louca. E todo mundo fazia isso. Ainda usam, né, Cindizinho? Pois é. Então, esse é um hábito muito antigo, utilizar essa caixa de rapé. Esse rapé é simplesmente para provocar o espirro. Sabe-se lá o que esses antigos sentiam ou se interessavam por isso, mas era uma realidade. Mas o fato é que nessa aparição, aquele espírito também utilizava uma caixa de rapé. Então, se ele está vestido, tá, isso é até compreensível. Mas objetos acessórios, isso torna a coisa um pouco mais complicada. Kardec coloca: notemos a esse respeito que não se tratava aqui de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou, em pessoa, trazia uma caixa de rapé, semelhante em tudo à da aparição. Era um senhor que era um quitandeiro, se eu não me engano, e ele então, estando encarnado, em desdobramento aparecia para essa senhora. E aí então, num certo dia, ele fez uma visita física, e ela então comentou com ele. Ele disse que não se recordava dessa visita. Mas o detalhe é que o objeto que ele trazia era o mesmo objeto da aparição. Onde, portanto, seu espírito encontrara aquela que ele trazia quando estava aos pés do leito da doente. Poderíamos citar um grande número de casos de espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bastões, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. E poderíamos complementar ainda, né? Óculos, crucifixos, objetos das mais variadas características. Então, veio-nos uma ideia. É que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada, que forma os objetos, podia ter uma parte quintessenciada, que escapa aos nossos sentidos. Aqui a gente faz uma consideração dessa expressão de uma forma quintessenciada. Ou seja, quando nós falamos sobre a quinta essência, nós naturalmente consideramos as 4 essências anteriores: o fogo, a água, a terra e o ar. E aí então os gregos afirmavam que havia um quinto elemento que era imaterial. E essa quinta essência acabou se tornando para nós então o significado de algo que era imaterial. Essa teoria não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. A um, principalmente, seria o éter. Nós chamamos de éter, que seria essa essência, esse elemento quintessenciado ou quinto elemento. Tudo isso aí são expressões para designar aquilo que é invisível aos nossos sentidos aqui no mundo físico. E até mesmo, né, uma outra expressão correspondente a esse quinto elemento é o nosso sexto sentido. Além dos sentidos do corpo físico, visão, audição, olfato, paladar e tato, um sexto sentido tinha uma percepção, então, do mundo invisível. Então, sexto sentido, quinta essência, éter, são denominações, termos utilizados para as nossas percepções ou para elementos que fogem do mundo material. Então não existe uma denominação oficial. Todos devem chamar dessa mesma forma. Na verdade, assim como outras culturas e a própria doutrina espírita, cada um apresenta uma expressão que facilite o entendimento. Então nós utilizamos essa matéria quintessenciada para falar dessa matéria que é imaterial dentro daquilo que nós entendemos como matéria sólida. Olha, Brás,
sexta essência, sétima essência. O mundo espiritual é para nós ainda algo enigmático, né, no que diz respeito à sua constituição. O que nós conhecemos ainda é algo muito grosseiro. Seria como se nós pudéssemos dizer que nós estamos agora tocando na superfície desse oceano. E abaixo dessa superfície nós podemos imaginar o que existe nas suas mais profundas profundidades, né, utilizando essa redundância. Então estamos apenas entendendo que existe o mundo espiritual. O que existe no mundo espiritual, em termos de matéria, em termos de tempo, em termos de espaço, é algo que nós estamos muito, mas muito distante de compreender. E até mesmo, nós sabemos disso, aqueles espíritos que estão no mundo espiritual desencarnados, a esmagadora maioria também não faz ideia do que significa isso. Já que a esmagadora maioria é composta de espíritos, pelo menos aqui, no que diz respeito ao vínculo com o nosso planeta, é composta de espíritos ainda bastante primitivos no que diz respeito ao entendimento dessa nova realidade. E Kardec vai falar sobre isso, que muitos espíritos produzem efeitos no mundo espiritual relacionado com o mundo material, através desses fenômenos, fazem isso pela vontade, fazem isso pelo impulso, mas não tem qualquer compreensão da forma como isso acontece. Então, certamente, há um grande mistério ainda que nós estamos muito distantes de compreender. Também a mesma coisa, né? André Luiz também percebeu isso em dimensões diferentes no próprio mundo espiritual. O Décio colocou aí, isso aí está em uma dimensão fora do tempo e espaço, nós ainda não entendemos, né? Não entendemos e certamente não entenderemos ainda por um bom tempo. Porque estar no mundo espiritual, por mais vontade que nós tenhamos, existe uma diferença entre vontade e capacidade. Então, vontade nós podemos ter instigados pela nossa própria curiosidade. E a ciência procura sempre a doutrina espírita procura sempre nos apresentar novos elementos, e para nós que gostamos de um estudo, isso é bastante interessante. Mas daí compreender é muito diferente. Seria como dizer para uma criança dizendo que tem grande vontade de conhecer trigonometria, de conhecer física quântica. Se ela for uma criança com uma inteligência comum, ela pode ter vontade de um monte de coisa. A capacidade já é muito diferente. E continua. Há principalmente, um fato, né, principalmente, que parecia ter que frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou de aparências. Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea, e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Vai com Deus, Andréia. Bom dia. Beijos. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é mais ainda, é ver produzir-se matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, de que falaremos detalhadamente num capítulo especial. Então Kardec diz que a aparência é intrigante, é curiosa, mas é só uma aparência. O espírito poderia simplesmente criar uma ilusão de ótica, e essa ilusão se dissiparia junto com o espírito depois da sua materialização. Mas o que Kardec põe para nós é a respeito dessa escrita direta. Muitos casos, por exemplo, de experiências que foram realizadas, é quando os participantes daquela sessão de fenômenos colocam uma folha em branco dentro de uma gaveta, e quando eles abrem, essa folha está escrita, porque os espíritos fizeram aquela tinta se materializar. E nesse caso nós temos aquilo que é mais intrigante. Essa tinta permanece no papel. Ela não se desfaz com o tempo. Então Kardec perguntava, é possível então que os espíritos materializem esse fluido de uma forma permanente? E isso não apenas no que diz respeito a uma escrita. Se eles fazem isso com uma tinta,
Por que não fazer com um objeto concreto? Uma pedra, uma caneta, uma roupa, qualquer que seja o objeto, mas ele se torna permanente. Entretanto, diz Kardec, como este fenômeno liga-se intimamente com o assunto de que tratamos, neste momento, e que constitui uma das explicações mais positivas, anteciparemos pela ordem o lugar em que ele deveria vir. Então Kardec vai tratar agora da escrita direta ou da pneumatografia para tentar entender exatamente de que forma que se dá essa materialização. O Brás colocou, né, quando fui ler esse capítulo pela primeira vez, já estava apelando com tanta negativa, mas no final Kardec deu o bote e ferrou, né? Tá certo. O El colocou, eu penso que utilizar a palavra éter, corpo etéreo, é porque deveria ser o elemento que eles conheciam como sendo mais volátil na época de Kardec. Hoje penso que os espíritos usariam outros termos, né? Eles usam exatamente a matéria quinta essenciada continua sendo utilizada bastante. Elementos imateriais também é uma outra expressão. Elementos fluídicos também. Então são várias as expressões que são utilizadas, né? Então, como eles mesmos sempre lembram, nós temos que definir esses termos para entendermos aquilo que eles querem passar e até mesmo para nos entendermos. Essa é uma preocupação que eles têm. E continua. Item número 127. A escrita direta, ou pneumatografia, a gente lembra que pneumo vem do ar e grafia, a escrita. Então é como se o ar escrevesse, né? Analisando ao pé da letra essa expressão. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o auxílio da mão do médium nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel, e se tiver nas condições convenientes, ao final de um tempo, mais ou menos longo, encontrar-se-ão traços no papel, caracteres, sinais diversos, palavras, frases e até discurso, na maioria das vezes, com uma substância acinzentada, análoga à grafita, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito raro, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntássemos um lápis com papel, poder-se-ia crer que o espírito deste se serviria para escrever. Então aqui é interessante que ele põe que se você colocasse um lápis e um papel, poderia dizer que o espírito, através de um fenômeno de movimentação de objetos, poderia pegar o lápis, fazer com que o lápis escrevesse, e então, a princípio, o fenômeno de movimento de objeto já seria impressionante. Mas a resposta a essa grande questão seria que a tinta ou material que é utilizado para escrever vem do próprio lápis. Mas o que Kardec chama atenção é que sem lápis a tinta se materializa. E ele diz, mas desde o momento que o papel é deixado inteiramente só, é evidente que a escrita se transformou de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Tal é a questão a cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé de que falamos ainda há pouco. Então Kardec lembrou um detalhe também importante, que na realização do fenômeno é importante considerar que ele é legítimo, sem a possibilidade de fraudes. Então não é alguém que pôs o material, o papel camuflado, inventou ali alguma engenhoca que pudesse fazer o papel aparecer. O fenômeno é legítimo. Todas as pessoas que estariam presentes naquele evento
seriam pessoas de boa fé. Partimos desse princípio. Então, muito bem, Kardec agora leva essa questão ao espírito São Luís, que, como nós lembramos, era o presidente dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Seria o presidente espiritual daquela instituição. E essa afirmação se encontra, como nós vimos, num dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que nós estudávamos lá na Revista Espírita, em que ele se declarou como presidente dos trabalhos da sociedade. Então a gente lembra que é um espírito de autoconhecimento, de alta envergadura, moral e também intelectual. São Luís, como a gente lembra, ele era um rei francês, muito nobre, e que ao desencarnar, a partir dos milagres que foram realizados em seu nome, ele foi então canonizado pela Igreja Católica. Daí então o título de São Luís, para definir a sua posição dentro dos dogmas daquela igreja. Mas nós espíritas não temos nenhum problema, como eu já disse para vocês, em chamá-lo de São Luís, assim como Santo Agostinho ou outro santo qualquer, respeitando o título que ele tinha e a forma como ele era conhecido. Então não precisamos ter uma falsa intimidade, chamando-o de Luís por uma negação ao título religioso que ele tinha e como ele era conhecido também. Então foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução nas seguintes respostas. Aqui Kardec então troca algumas ideias com São Luís, apresentando algumas perguntas e obtendo então respostas para explicar alguns desses eventos de materialização e entendendo também o elemento primordial que provoca esses fenômenos. Primeira pergunta. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada. Experimentava ele a mesma sensação que ele experimenta ao fazer isso? A resposta: não. Essa caixa de rapé possuía a forma daquela de que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa. Que caixa de rapé era essa nas mãos deste homem? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Kardec pergunta: dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queríamos saber se aquela caixa de rapé não era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia qualquer coisa de material. A resposta, certamente, é com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de roupas semelhantes àquelas que o espírito usava quando vivo. Então aqui já começamos a trazer um elemento mais complexo, quando ele diz assim: com o auxílio deste elemento material que o perispírito toma a aparência. Que princípio material é esse? Kardec coloca uma nota aqui de observação. É evidente que a palavra aparência deve ser entendida aqui no sentido de aspecto e imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação daquela. Era, portanto, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Ok? Todo mundo ouvindo direitinho? Beleza. A experiência nos ensina que nem sempre se deve tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Interpretando-as de acordo com nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos. É por isso que é necessário aprofundar o sentido de suas palavras todas as vezes que apresente a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem constantemente
os próprios espíritos. Aquilo que nós conversamos há pouco. Nós temos que nos entender e definirmos o real sentido de muitas palavras que vão surgindo durante as instruções, durante os nossos estudos, para que não nos equivoquemos a respeito do real sentido das ideias que os espíritos querem nos transmitir, ou mesmo dos debates que nós estamos desenvolvendo a respeito desses nossos aprendizados. Então nós temos que entender o real sentido de uma palavra, ou mesmo a intenção daquele que utiliza uma palavra para expressar uma ideia. Basta a gente ver que um problema sério que nós temos para entender no nosso meio é a própria palavra espiritismo. Ou espírita. Aí vamos dizer assim, mas por que espírita e espiritismo pode ser polêmico? Nós não falamos muitas vezes, ou ouvimos falar muitas vezes, espiritismo kardecista? Inicialmente dá aquele arrepio, porque quem estuda a doutrina espírita sabe que não existe o kardecismo. Mas aquele que muitas vezes não tem o conhecimento, utiliza essa expressão com boa fé, e nós acabamos interpretando isso como um sinal de ignorância. O que é um equívoco da nossa parte. Seria até mesmo, dentro daquilo que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, falta de caridade para aquele que utiliza uma palavra de boa fé e nós arrogantemente mostramos um ar de superioridade, repreendendo aquele que utiliza essa expressão. Então, quando alguém fala assim, espiritismo kardecista, ele está falando para tentar mostrar para nós que a doutrina espírita de Allan Kardec pode ser corrigido de uma forma adequada, mas muitas vezes é melhor deixar como está. Porque, embora ele utilize uma palavra equivocada, a sua intenção é uma intenção que nós entendemos. Então temos que ter muito cuidado com isso, para evitar que o nosso ego acabe ferindo alguém pelo fato dele não entender em profundidade o significado de muitas expressões, mas que nós entendemos. Então daí nós temos várias e várias outras situações. Outra expressão muito comum é a palavra alma. Kardec preferiu definir para os nossos estudos, logo no início do livro dos Espíritos, lá na introdução, a palavra alma nos seus mais variados sentidos. Para os nossos estudos, a alma é o espírito encarnado e o espírito é o elemento espiritual desencarnado. Mas de repente você ouve a expressão alma penada, que é aquele fantasma, é aquele espírito que fica vagando, sofrendo as suas penas. Aí nós vamos corrigir. Não. Allan Kardec disse que a alma não está desencarnada. Naquele sentido, para aquela cultura popular, a alma e espírito é a mesma coisa. Então nós temos que nos esforçar para entender o real sentido daquelas expressões, para tornar mais compreensível. E continua então. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, continuamente reproduzida em casos análogos, poderia se prestar a uma falsa interpretação. Então olha só a dificuldade de entendermos a aparência de alguma coisa. Essa aparência é porque parece. Não é a aparência que parece, mas não é. Ela tem a semelhança daquele objeto, mas pode se tornar tão palpável quanto ele. E não é uma ilusão de ótica. Kardec pergunta, será que a matéria inerte poderia desdobrar-se? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens neles são representados pelos espíritos? Então, ao nos desdobrarmos, nós, seres vivos, incluindo os animais, que nós já vimos experiências feitas, por exemplo, por Gabriel Delane, que mostrava um cachorro vivo se mostrando na sua forma espiritual para o seu dono. E o cachorro estava vivo, encarnado. Então Kardec pergunta, se nós temos a condição de nos desdobrarmos em certas circunstâncias,
colocando então dois elementos, o físico e o elemento fluídico, perispiritual, com a mesma aparência, os objetos também poderiam fazer isso? A resposta de São Luís: não é assim que acontece. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por toda a parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Então ele fala sobre os elementos materiais. E esses elementos tratam exatamente desses elementos sutis, que são os fluidos que nós estamos aprendendo a conhecer. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente própria aos seus objetos. Então já começa a falar também da existência desses elementos imateriais e fala também da vontade do espírito e a capacidade que ele tem de manipular esses fluidos, esses elementos. Kardec coloca uma observação. Essa pergunta, como vimos, era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que tínhamos formado sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em vez de uma teoria contrária. O que Kardec quis dizer é que eles estavam pensando que a resposta a essa questão era que os objetos poderiam ter um duplo etéreo correspondente ao seu elemento material. E a resposta de São Luís foi exatamente o contrário, dizendo que os elementos podem ser manipulados e que não existe esse duplo etéreo. E aí, então, nessa observação, ele coloca para nós exatamente que as respostas que são obtidas através da psicofonia ou através da psicografia nem sempre correspondem àquilo que se está pensando. Porque muitos daqueles que analisam os fenômenos mediúnicos e que não são espíritas e que procuram encontrar uma resposta mental para esses fenômenos, vão dizer assim que o indivíduo escreve no papel ou fala durante um transe mediúnico aquilo que ele está pensando. Então, obviamente, a resposta que ele obtém é um reflexo dos seus próprios pensamentos. Mas quando você pensa numa coisa e uma resposta vem no sentido contrário, já mostra que não é o pensamento que está gerando aquela resposta, mas que pode ser qualquer outra coisa, menos o próprio indivíduo. E aí então cada sistema vai apresentar para nós uma solução para esse problema, que ele captou o pensamento de alguém que estava próximo, fazendo parte do grupo, ou que um pensamento distante foi captado por essa sintonia telepática. Mas aí nós temos uma outra série de situações em que essas respostas não são suficientes. Kardec no item número 5. Faço novamente a pergunta de uma maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com as quais se cobrem os espíritos são alguma coisa? E Kardec foi objetivo nessa pergunta para evitar que aquelas roupas fossem observadas como uma ilusão. Ou seja, os espíritos provocam essa imagem na cabeça das pessoas ou é algo realmente existente, é alguma coisa? A resposta de São Luís: parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, perispírito, uma outra questão de dificuldade de entendimento que nós temos. O perispírito, corpo espiritual, outras expressões que são utilizadas em outras culturas designam, então, aquele elemento de que o espírito se utiliza para se fazer, digamos assim, existente no mundo espiritual. Então, quando ele diz que o perispírito é alguma coisa, significa que o espiritismo não tem vida, mas ele reflete a ação do pensamento daquele princípio inteligente. Item número 6, pergunta 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria etérea passar por transformações à sua vontade e que assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé,
o espírito não a encontrou inteiramente pronta, mas que ele próprio a fez no momento em que teve a necessidade dela, por um ato de sua vontade, e pôde também desfazê-la. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como roupas, joias, etc. São Luís responde: mas é evidente. Essa caixa de rapé tornou-se visível para aquela senhora, ao ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Ele teria podido. Caso acontecesse, esta senhora teria podido pegá-la em suas mãos, acreditando ter uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se ela tivesse aberto, teria nela provavelmente encontrado o rapé? Se ela aspirasse esse rapé, ela a teria feito espirrar? Sim. O espírito pode então dar não só a forma, mas propriedades especiais? Se ele o quiser. Foi somente em virtude deste princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de suspeitar, como já vos disse. Suponhamos então que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a ingerisse. Teria ela sido envenenada? Então Kardec já começa a entrar num outro ponto. Não apenas tratando de alguma coisa palpável, mas de alguma coisa quimicamente elaborada. E disso nós já tivemos algumas situações interessantes, como no caso, por exemplo, de reuniões mediúnicas, onde aromas, sabores foram detectados. Cheiro de perfume, cheiro de álcool, cheiro desagradável. A água, depois de ser magnetizada, tendo um sabor amargo, um sabor adocicado. Vários e vários relatos vieram para nós de fontes que são bastante confiáveis, como, por exemplo, reuniões mediúnicas, cuja participação de Chico Xavier foi um destaque. Então, como é que funciona o nosso olfato? Nós temos ali algumas células de percepção, células olfativas, que elas são, na verdade, irritadas com alguns elementos químicos. Então, por exemplo, quando vem um cheiro de um bolo de chocolate que acabou de ser assado, as partículas daquele bolo de chocolate flutuavam pelo ar, chegaram até as nossas narinas, tocaram essas células e provocaram um tipo de irritação. O nosso cérebro interpretou essa irritação de uma forma agradável ou de uma forma desagradável. Geralmente, por ser um bolo de chocolate, que a gente pode colocar uma calda derretendo em cima, ela é sempre bastante agradável. O cheiro do café durante o dia, logo pela manhã, quando ele é feito. Então, aquele pó de café, ele é cozido por aquela água quente, e aí então as partículas do café saem flutuando pelo ar e acabam por estar espalhado pela casa toda, ou por um grande espaço, provocando para nós então aquele estímulo que o nosso cérebro interpreta de uma forma agradável. Mas pode acontecer, por exemplo, durante uma queimada, as partículas daquela queimada, que agora são visíveis pelo fato de serem mais densas, mais grosseiras, chegam ao nosso nariz e provocam aquela irritação desagradável. Então nós vemos assim que o estímulo a essas sensações são reações químicas e físicas e também neurológicas. Se por acaso nós estamos numa reunião mediúnica e nós sentimos o cheiro de perfume de flores, significa que aquele perfume, aquelas partículas se tornaram materiais, chegaram às nossas narinas e provocaram aquele estímulo, aquela irritação, fazendo com que eles fossem percebidas, com que elas fossem percebidas. Então dá para a gente entender que os eventos de materialização desses odores são muito mais comuns do que nós imaginamos. Pessoas que relatam
cheiro de bebida alcoólica numa reunião mediúnica, estando ali presente um espírito que era alcoólatra. Cheiro de fumaças de cigarro durante uma reunião mediúnica de um espírito que, de alguma forma, fez com que aquele odor se tornasse real pela materialização daquela matéria. Então nós vemos que, analisando quimicamente, é algo real. Se eu posso criar a impressão não, é uma realidade, de um odor de um perfume, eu não poderia provocar, então, criar gases tóxicos para intoxicar uma pessoa? Poderia. Kardec coloca, então, aqui, mais uma vez a pergunta. Suponhamos, então, que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a ingerisse. Teria sido ela envenenada? Ela teria podido, mas não o teria feito. Isso não lhe teria sido permitido. Ou seja, o fato de eu poder criar alguma coisa que traz o prejuízo para alguém, isso é uma possibilidade. Já a lei de causa e efeito, e a proteção que todos nós estamos ali tendo, faria com que esse evento fosse, então, impossível de acontecer. Porque o espírito não pode, pela sua vontade, causar prejuízos àqueles que não estão condizentes com a lei de causa e efeito. O Décio colocou para nós, já tive a oportunidade de presenciar isso, várias vezes, essas questões de odor em reunião mediúnica. Então, quer dizer, são vários e vários os relatos que mostram essa possibilidade. E de um modo geral, né, Décio, as pessoas ficam encantadas, impressionadas com o cheiro, com a percepção, mas não se dão conta de que forma que isso acontece. Que nada mais é do que o efeito de materialização. Só que de partículas que não são percebidas pelos nossos sentidos visuais ou de tato, mas pelo olfativo, sim. O Zé colocou, né, isso tudo sem a presença do ectoplasma de um médium. Nesse caso, Zé, é importante a gente lembrar que qualquer tipo de interferência dos espíritos no mundo material, há necessidade desse elemento, de um médium de efeito físico, para permitir que isso aconteça. Então, isso de fato existe ali a presença desse ectoplasma. Como nós vimos, por exemplo, quando nós estudamos sobre a transcomunicação instrumental, nós vimos que os espíritos só podem interferir nas ondas eletromagnéticas desses aparelhos eletrônicos se eles tiverem fluidos que tornem densas as suas ações. Então nada, a gente lembra sempre, pode acontecer sem que haja esse elemento, esse fluido vital, que nós vamos chamar aqui exatamente o ectoplasma, para que o espírito possa se utilizar. Então, tanto o efeito físico nessas reuniões de materialização, como também na realização de curas, de milagres. Muitas vezes o indivíduo é médium e não se dá conta. E é do seu próprio fluido que os médiuns, que os espíritos então utilizam. Então a gente lembra sempre, essa é uma questão fundamental. Os espíritos vivem numa dimensão cuja condição material em que eles se encontram é muito sutil e que não permite a intervenção no mundo físico que nós temos aqui. Para que eles possam interferir, há a necessidade de um elemento intermediário, que faça com que se torne material aquilo que existe no mundo sutil deles. Fora, sem esse elemento, nada é possível de acontecer. Então, ao contrário, há a necessidade desse elemento. A Angelina colocou: sinto, às vezes, cheiro de carne em estado de decomposição. Outras são odores de flores. Esses eventos acontecem, essa materialização acontece, nós só não sabemos quem faz, por que faz, ou até mesmo como faz. Mas como Kardec sempre nos ensina, ele faz aquele trabalho de engenharia reversa. A engenharia natural é aquilo que você planeja, projeta e concretiza, e materializa. Ou a engenharia reversa é, você pega aquilo que existe, desmonta e vai entendendo a sua origem. No caso dos fenômenos mediúnicos é a mesma coisa. Ele não pensa naquilo que os espíritos podem fazer para chegar depois na sua conclusão. Ele observa o fenômeno
E aí então ele começa a desenvolver um caminho reverso para poder chegar na origem que ele faz. O Zé colocou aqui, né, consta que os espíritos podem conseguir ectoplasma diretamente da natureza, vegetal, animal e tal. Sim, eles podem ter esses elementos, sim. Tá, agora eu entendi a sua colocação, Zé. Então, quando você falou ectoplasma do médium, eu entendi do ectoplasma em si. Então, de fato, eles podem colher, como muitos relatos já chegam para nós, pegar esses elementos da natureza. Claro que nem sempre com a mesma constituição, nem sempre para obter os mesmos efeitos, mas eles podem também coletar isso tudo. Então, relatos, inclusive de André Luiz, fala muito sobre isso. Elementos dos vegetais, elementos dos animais, elementos dos médiums. Então, o ectoplasma, sim. Agora, do médium, não necessariamente. Isso, de fato, é correto. A Tuti colocou também sinto cheiros bons e ruins, né? Há quem diga, né? Nossa, eu sou médium e percebo isso. Outros dizem, nossa, eu sou médium e percebo isso. Então depende do tom de voz e dos efeitos que isso provoca, né? Tem gente que se sente privilegiada por ter essas percepções, tem outros que se sentem infelizes por sofrerem com essas percepções, né? Continuando. 12. Rapidamente que o Dudu colocou antes de começar. Ontem fui ao banco que em início de greve estava lotado. E quando entrei senti-me esquisito, mediunidade agindo. Fiz uma oração e depois comecei a sentir o cheiro forte de amônia. Foi assim que por todos os lugares estive após sair de lá. Quando cheguei em casa eu senti e pedi à espiritualidade que me ajudasse. 5 minutos senti um sono, dormi e ao acordar passou, né? São eventos, situações, experiências, né? Que acontecem o tempo todo. A dona de mim perguntou, né, por que o mau cheiro? Qual o motivo? Muitas vezes, dona de mim, aqui é uma posição minha, que pode estar equivocada, mas muitas vezes a forma como nós pensamos... Lembra que eu falei para vocês de uma forma meio que alegórica que o nosso pensamento tem cheiro? Se o nosso pensamento tivesse cheiro, nós poderíamos detectar a presença ou a qualidade de uma determinada ideia. Se você pensa de uma forma carinhosa, o nosso cheiro teria um perfume de rosas, um cheiro agradável. Teve até aquele poema que eu li para vocês, né, que falava que o pensamento da vovozinha da escritora teria cheiro de pão de padaria. Olha que cheiro gostoso. E outras vezes um cheiro perturbador poderia gerar, dentro dessa nossa ilustração, um odor desagradável. Então, muitas vezes, a proximidade de espíritos nesse estado de perturbação ou nesse estado de inferioridade mental poderia, de alguma forma, se materializar e trazendo para nós não necessariamente o cheiro de carne em decomposição ou o cheiro de... Isso, almas perfumadas, obrigado, Cindizinha. Ana Giacomo é a atriz, vale a pena vocês lerem. Então, muitas vezes, um espírito materializa o produto do seu pensamento que se assemelha àquilo que nós temos no mundo material. E muitos médiuns, por terem essa sensibilidade, acabam percebendo esse odor, que é muito sutil, que alguém, num estado natural, não perceberia. E lembrando também que, da mesma forma como acontece da mediunidade de audição, o médium audiente, ele não ouve a voz, mas o seu pensamento capta um pensamento que ele interpreta como voz. Muitas vezes um médium não percebe claramente a presença da matéria que provoca aquela sensação, mas muitas vezes a afinidade fluídica ou a afinidade mental faz com que ele tenha essa percepção. Então nós nos perguntamos, aquilo que eu estou percebendo é algo material? É algo que todo mundo está sentindo? Ou é algo que somente eu estou sentindo? E aí então nós conseguimos encontrar a resposta para aquilo que nós estamos pensando. Bom, então é isso, pessoal. A gente estava com problema de áudio aqui, então a gente encerra por aqui o nosso estudo. No próximo encontro, na próxima quarta-feira, nós daremos continuidade nessas questões
do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, atendendo ali algumas perguntas, né,